deve ser dissolvido em água de tal modo que se obtenha 2 litros de ácido nítrico, 0,2 mol por litro. E aí? Se essa questão caísse agora na sua prova aí, você, bem, conseguiria fazer? Nada. Zero? Tá bom, tá Zero. bom. Você vai ver que não é muito difícil não, tá? Uma questão como essa aí, ela tá mais pra regra de 3 do que qualquer outra coisa, sabe? Uhum. Então, acho que você vai conseguir com certeza. Então vamos ver aqui. Deixa eu começar. Primeira coisa que você tem que entender é que concentração aqui no nosso caso vai ser número de mols dividido por volume, beleza? Então nós estamos querendo saber quem é a concentração, já que é o que ele está pedindo, né? Na verdade, ele está querendo saber quem é a massa, né? Que massa. Então vamos deixar claro isso. É que nem física, às vezes, né? Eu sou físico, então eu estou acostumado a ensinar para meus alunos que na física você sempre tem que deixar claro o que o problema está pedindo. E depois fazer um desenho, mas como na química não tem desenho, então vamos deixar claro que a gente quer a massa. Então, obviamente, a gente vai precisar usar informações que envolvem massa, como, por exemplo, concentração, número de mols, volume, né? Por exemplo, a massa molar, que é aquela informação que vem lá na tabela periódica, ela é um elemento, é uma coisa da química que envolve tanto massa quanto mol, né? Então, se a gente encontrar o número de mols, a gente está chegando perto de encontrar a massa. E se a gente encontrar a concentração, estamos chegando perto de encontrar a massa. Então, vamos nos aproximando disso, beleza? Só para você Certo. lembrar, né? A fórmula da química aqui que envolve a massa, mais diretamente falando, é essa aqui. Massa é igual a número de mols vezes a massa molar, né? E a massa molar foi dada no enunciado, né? Isso aqui é a massa molar, beleza? Grama por mol, grama por mol. A ideia de massa Tá, molar vem então é massa é igual número de mols ao vezes número massa de molar. mol e massa molar. Isso. Então a massa molar a gente já tem, né? A massa molar é só olhar o elemento, a molécula aqui e escrever, né? Qual é Uhum. ela, mediante a quantidade de átomos que tem ali, né? E a massa molar de cada um deles. Por exemplo, nós temos um hidrogênio, certo? Uhum. Então, a gente vai colocar que é um. A gente tem um nitrogênio. Então, a gente vai colocar 14 aqui, porque a massa molar do nitrogênio é 14. Certo. E a gente tem 3 oxigênios, então vai ficar 3 vezes 16. Beleza? Porque tem 3 Certo. oxigênios, cada oxigênio tem 16 gramas por mol. Muito bem. Então, pronto, já encontramos a massa molar dessa molécula, que vai ser a soma de todo mundo aqui. Se você fizer uma continha básica, vai ver que vai dar 63 gramas por mol, tá? 63 gramas por mol. Tudo bem até aí? Tudo certo. Tá bom, então significa que nós já temos a quantidade de gramas por mol. Agora falta encontrar a quantidade de mols, né? Nós já temos a massa molar, para encontrar a massa, falta encontrar o número de mols. Mas como é que nós vamos encontrar essa informação? Temos que ler o enunciado aqui. Ele cita que, beleza, essa molécula foi dissolvida em água, ou seja, temos uma solução, e se obtenha 2 litros de ácido nítrico, 0,2 mol. Agora, vamos usar esses fatos aí, né? Eu tinha escrito uma equação, que também é conhecida, da química, que é a equação da concentração. Que é essa aqui. Número de mols por volume. Beleza? Concentração é igual ao número de mols por volume. É um fato, né? É uma equação, você decora ela. Daí tá aí. Beleza? Beleza. Então, show de bola. O que que acontece aqui, então? Nós temos que colocar as informações que o enunciado nos deu. Quem que é a concentração? O enunciado nos deu. Aqui, ó. 0,2 mol por litro. Quando você vê mol por litro, essa unidade, mol por litro, tá falando de concentração. Concentração molar, sendo mais específico. Porque é a quantidade de mols que você encontra em 1 litro. Beleza? Então, se você pegar 1 litro dessa substância aí, você vai encontrar exatamente 0,2 mols do desse tal de ácido nítrico que ele está falando aqui, beleza? Beleza. Então tá bom. Então, por isso é concentração.
tem coisas que são mais concentradas, coisas que são menos concentradas. Por exemplo, cerveja, né? Tem a cerveja lá que vem com muito álcool. Tem a cerveja que vem com pouco álcool, porque se você olhar lá na latinha da cerveja, vai estar lá, não sei quantos por cento de álcool. Não é isso? Aquilo é a concentração, beleza? Uhum. Então tá bom. Que exemplo, né, para começar o dia já. Muito bem. Então, agora é só pôr os valorinhos, os valorinhos. Vamos colocar os valorinhos. Então vai Bem, ser primeiro, 0,2 de concentração exato. Mas assim, no. eu particularmente gosto e recomendo que você faça também, isolar a letra que nós estamos procurando. Aqui o Ah, certo. objetivo é encontrar o N. Então vamos isolá-lo, né? Como o N está dividido por V, o V vai para o outro lado multiplicando. Então vai ficar CV. Você vê. Agora, quem que é o C? O C é 0,2, como você estava me falando, e o volume também está no enunciado, né? Aqui, 2 2 litros. litros. Isso. Então vamos por 2 aqui. Então pronto, encontramos a quantidade de mol. 0,4 mol. Nessa situação aí, então nós temos 0,4 mol, beleza? Pronto, então Beleza. achamos o valor da quantidade de mols, tá aqui. Achamos o. Já tínhamos achado, né? A massa molar. Agora é só colocar nessa formulazinha aqui para encontrar a massa dessa quantidade aí de ácido nítrico, né? Pronto. Beleza? Beleza. Então, só por aqui 0,4. Essa conta você pode fazer para mim, beleza? Eu faço aqui. 0,4 vezes 63. Isso. Me diz uma coisa, na sua prova você pode usar calculadora? Não podemos. Então aqui você também não pode, beleza? Fechou. Para ir acostumando. Então, passa aí como você achar mais apropriado e depois me diga a resposta. Sem pressa, tá bom? O importante é você fazer sozinho e fazer certo. Não tem pressa nenhuma. Vinte e cinco vírgula dois. 25,2. Isso mesmo, 25,2. Não esqueça da unidade, senão você vai perder ponto de graça. Tá. 25,2 gramas, Isso. né? Mas Isso, estamos certo. falando de gramas. Me diz uma coisa, velho. Você não tentou fazer essa lista ainda, não teve tempo, né? Então, na teoria, era lição de casa. Pô, a lista é meio grande para Então, lição de casa, hein? isso é uma lição de casa, você acredita? A gente tem uma semana para entregar. E aí eu fiz ela assim. Eu fiz no meio da sala, assim, com o professor, ele vai ajudando, vai fazendo junto. Aham, Mas, entendi. então, É barra, é barra. Não, eu não julgo, porque eu tô ligado que é muita matéria. Eu, na época do ensino médio, também ficava extremamente frustrado. E o meu ensino médio não era tão tenso assim quanto o teu, não tinha tanta matéria assim quanto a tua, sabe? Então, eu não sei como é que vocês aguentam. Eu já, na aula de artes, eu acho que eu daria um soco na cara do professor, não tem condição, cara. não, Aquela matéria é muito chata, tá louco, né? Então, não sei se total. tu gosta, né, mas particularmente artes pra mim, pô, ir pra escola pra Não, eu ficar também não escutando sou sobre fã, como não. fazer pintura em ovo, tá louco, velho. É, pois é. Não tem como. Pois é. Então tá bom, vamos lá. Determine a concentração em mol por litro, ou seja, dessa vez ele quer o C, né? Então já vamos Sim. colocar aqui. Massa sobre Temos íon de volume, né? bário, Ba2, nitrato, presente em uma solução aquosa, concentração 0,5 mol por litro de tem um monte de coisa escrita aqui. Um monte de coisa escrita. Isso aqui com certeza é um pouco mais complexa que a outra, por causa do enunciado. Mas as contas na prática vão dar a mesma, tá bom? Tá. Então o enunciado está aí. Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que analisar aqui é a dissociação do soluto, beleza? Então, quando nós temos o nosso BaNO3 aqui, BaNO3, 2 ainda por cima. Quando ele se dissolve em água, o enunciado está dizendo que ele vai virar duas coisas, né? É que nem quando a gente coloca alguma coisa na água, ela vai se separando, né? Uhum. A gente faz isso no nosso mundo real aí o tempo todo. Então vai ficar esse íon de bário aqui. Por que íon? Porque o bário, ele não tem elétrons sobrando ou faltando, né? Mas, nesse caso, como ele tem elétrons faltando,
Ele tem 2 elétrons faltando, porque está positivo, certo? Os elétrons são negativos. Se você perdeu elétrons, então você fica positivo. Certo? Então, Certo. quando a gente tem um átomo que perdeu ou ganhou elétrons, a gente chama esse átomo de íon. Então é o que está acontecendo aqui, é um íon. Não é a mesma coisa que um átomo com mais ou com menos elétrons. E também vai virar o tal do nitrato aqui. Porém, nós temos que perceber, né, que como o nitrato é NO3, e aqui tu tem esse 2 na frente, ou melhor, tu tem esse 2 atrás, aqui o 2 vai ficar na frente. Uhum. Beleza. O que significa isso na prática aqui pra gente, né? Que para cada mol, para cada 1 mol desse cara aqui, a gente vai produzir 1 mol desse e 2 desse, ok? Ok. Porque tem esse 2 na frente, basicamente é isso. Quando a gente está balanceando as equações, né, as fórmulas químicas, a gente sempre leva em conta isso, né? Quando tem um número na frente, é por causa da quantidade de mols daquela molécula específica, né? Então eu vou escrever isso aqui para você lembrar. Isso significa que para cada 1 mol do... eu ia chamar de reagente, mas não é bem o contexto aqui. Só que ia ser mais rápido do que ficar escrevendo a molécula. Mas eu vou deixar de ser preguiçoso. Que se dissolve, é produzido 1 mol de BA, vou colocar o 2 mais aqui, e 2 mols. Esse é importante, 2 mols. Tem que lembrar que aquele 2 na frente tem significado. E quando você não tem o número na frente, também, né? Nem na matemática. Quando você não tem o número na Uhum. frente é porque tem um multiplicando, certo? Por Certo. exemplo, quando você tem lá x mais 2x, quanto é que é? É 3x. Por quê? Porque tem um aqui, certo? Mais 2 é Uhum. 3. Então é disso que eu tô falando. Como não tem números na frente das moléculas aqui, ou do átomo, no caso, tem um número 1 escondido aqui. Sim. Então tá bom. Dito isto, vamos agora para... Vamos determinar a concentração de bário. Porque ele está pedindo, né? Determine a concentração dessas duas coisas. Então eu vou determinar a concentração de bário, tá bom? Então ele cita algumas coisas aqui, que solução aquosa de 0,25 mol por litro. Muito bem. Então, cara, a gente pode ser esperto aqui, não precisa ficar perdendo tempo. É basicamente regra de 3, tá bom? Ó, como a gente tem 0,25 mol por litro de bário, não é mol, veja, mol, estamos falando de mol. Nós também estávamos falando de mol, certo? Uhum. Como nós temos 0,25 mol por litro dessa molécula nessa concentração, e a gente tinha 1 mol dessa molécula nessa concentração, e agora esta molécula, imagina ela na sua frente ali, dentro da aguinha, se dissolvendo. 1 mol dela se dissolveu. E a gente estava falando, né, o enunciado deixou isso claro pra gente, que quando a gente está dissolvendo essa coisa aqui, ela vai formar 1 mol também deste elemento aqui, né, deste bário. Significa que depois que dissolveu, a concentração de bário vai ser a mesma concentração dessa molécula aqui. Porque os dois têm a mesma quantidade de mols, certo? Aqui é 1 mol da molécula, aqui é 1 mol de bário. Então, se era 0,25 moléculas por litro, mols por litro dessa molécula, vai ser 0,25 mols por litro de bário. Ok? Ok. Pegou a ideia? Os ambos são 1 mol, certo? Certo. Então tá bom. Então, se você entendeu, eu já vou escrever que a concentração é essa. Para escrever Tá. concentração, a gente pode usar o cesão, mas eu acho que no contexto aqui. Eu vou colocar cesão, né? Porque. Só que eu vou colocar também esse colchetes aqui. Tudo bem, cara? Se tiver dúvida, fala, tá? Mas a Não, ideia pode deixar. é você entender que o que tá rolando aí é simplesmente colocar algo na água e esse algo dissolver. Se tinha um mol e disse que vai rolar 1 mol também da parada depois de dissolvido, então continua na mesma proporção do que tinha antes, né, velho? Muito bem, agora aqui, obviamente, né, para esse cara, como você vai ter 2 mols desse cara depois da dissolução, então vai ser o dobro de concentração desse cara, né? Esse aqui era 1 mol Sim. e deu 0,25.
Como aqui é 2 mols, por regra de 3 bem simples, né? Vai ser 2 vezes 0,25. Certo. Peguei. Opa, que é NO3, meu irmão. Que é menos. Beleza. Daí vai ficar 2 vezes 0,25 mol por litro, mais conhecido como meio mol por litro, né? Beleza? Show de bola. Meu Deus. Então é isso, cara. Beleza? Só isso. Era só isso a conta. Apesar de ela ter um enunciado mais diferentão, né? É só ficar Uhum. atento que o fato de ser uma solução aquosa, estamos dizendo só que vai rolar dissolução, né? Tá, então E, só pra ver se eu peguei. Você pegou a fórmula da molécula inteira, uhum. aí você meio que abriu ela, né, pra saber ali. Exato. Lembrando que eu abri baseado no que o enunciado falou. Eu Sim, poderia não sim, saber, né, que aconteceria isso depois de sim, dissolver, né? Mas ele me disse, ó, vai sobrar bário e vai sobrar nitrato. Só que daí eu olhei para a molécula e percebi que essa molécula só tem um átomo de bário. Então, certo. vai Aí ficar o um átomo enunciado aqui. falou que a concentração era 0,25 mols por litro. Isso. Então aí você viu a quantidade de mol que tinha Eu vi a em cada quantidade de mol. mol que tinha na concentração. É 0,25 mol por litro. Daí, depois de abrir a molécula, eu percebi que era uma molécula dessa coisa, virou um átomo de bário, um íon, sendo mais Aham. específico, e dois desse cara aqui, dois, porque tem esse Aí dois por isso eu fiz atrás esses aqui. dois. Então, como a gente está falando de concentração de mol, pensa, é um mol. Mol é uma quantidade de moléculas. Então, tinha essa uma Uhum. quantidade de moléculas ali, beleza? Beleza. Não peguei. Daí, quando esse um mol se dissolveu, virou alguma quantidade de bário. Mas, poxa, se eu tinha um bário só nessa minha molécula, eu tinha um mol dessa molécula, então eu vou ter um mol de bário, certo? Uhum. Mesma coisa aqui. Nessa minha molécula, eu tinha duas vezes esse cara aqui. Então eu vou ter duas vezes um mol, ok? Então eu vou ter dois. Eu vou ter duas vezes a quantidade que eu tinha, certo? Eu tinha uma Perfeito. determinada quantidade dessa molécula. Só que nessa molécula, ao passo que eu tinha um bário, eu tinha, para cada bário, vamos dizer assim, eu tinha dois disso aqui, ok? É que nem o hidrogênio, a água, né? H2O. Para cada oxigênio tem dois hidrogênios, certo? Sim, Então, para cada bário, eu tinha dois desse pedacinho aqui. certo. Então, por isso que ficou dois. A hora que eu dissolvi, eu vou ter 2 mols desse cara aqui. Ou melhor, não especificamente 2 mols, desculpa, mas o dobro de concentração do que eu tinha. Ok? Uhum. É isso. Então é isso. Ok? Entendido? Sim. Então, beleza. Vamos para a próxima. Deixa eu ver qual é a próxima. Ah, deixa eu pegar aqui. 3. Muito bem. É. Esse enunciado é praticamente a mesma coisa, tá? Só que dessa vez ele deu uma informação diferente, né? Que é o fato aqui que o grau de ionização é igual a 30%. Isso é só um nome mais fresco para as outras coisas que estão acontecendo aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos entender como utilizá-lo na prática aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que escrever, como no problema anterior, é a equação da situação aqui. No caso, a equação de ionização desse ácido fosfórico que ele estou aqui, né? O que ele vai se transformar depois da separação, resumidamente, né? Uhum. Então você tem H3PO4, né? Dessa vez eu vou colocar essa setinha aqui, porque ele, como é uma situação um pouco diferente, né, de ionização, ele pode ir e voltar, o símbolo é esse. Daí, ele está nos dizendo aqui que vai virar esses dois caras, né? Então eu Uhum. vou me basear nisso. Ele vai virar esses dois caras. Então eu já vou escrever eles aqui, tá bom?
Depois eu vou pensar nos números que ficam na frente deles. Agora, para fazer isso, a gente tem que olhar para nossa molécula, né? A molécula aqui, ela tem, né? Esse 3 aqui no hidrogênio. Muito bem. E por que o outro é pequeno aqui? E tem 4 aqui. Muito Uhum. bem. Agora, se eu olhar para as moléculas que sobraram ali, né? Eu vou ter. ahn, deixa eu só pensar uma coisa aqui que está me causando uma certa estranheza nessa equação. Tranquilo. Ah, muito bem. Então, quando a gente tem essa situação aqui, né? Vamos prestar bem atenção, porque a gente tem PO4 aqui e O também aqui, né? Então, isso é uma situação que a gente tem que cuidar um pouco. Ah, por quê? Porque a gente tem. ah, não sei até que ponto o professor quer cobrar a dificuldade desse problema aqui, mas é que ele não disse, né? Só que isso aqui, ele tem 3 graus de ionização, né? Eu não sei se o professor quer cobrar os 3 graus de ionização aqui. Mas na prática, o que vai acontecer é o seguinte, cara. Vai ser meio tenso isso aqui, mas eu vou escrever, tá? Pra ser bem preciso aqui, porque depois, se tiver errado, a culpa é do teu professor, não minha. Certo. O certo é isso aqui, ó. Começa assim. Essa é a primeira ionização. A segunda. Então agora a gente vai pegar esse cara. E vai virar mais um hidrogênio solto aí. Isso aqui. E agora a terceira. E por Pegando que que aquele. virou H2? Oi? E por que que virou H2? Bem, é o processo de ionização, é isso, né? Vai tirando hidrogênios. Ah, vai tirando, certo. Isso. Menos 4. Aí agora, finalmente, né? Saiu o hidrogênio. O processo de ionização é isso, né? Tu vai tirando esses H+, aí. Vai Uhum. deixando de ser ácido, né? Resumidamente. Então, é, o que está acontecendo aqui é que tem 3 etapas de ionização, né? Mas a primeira é a mais importante, né? Para os ácidos fracos, sendo específico assim. Agora que a gente fez isso, né? Que eu deixei claro isso, a gente está pedindo para a gente, o problema, né? Está pedindo para a gente se preocupar basicamente com a concentração de H3O+, né? Que no caso, por mais estranho que seja, pelo que eu entendi aqui do problema, ele é o equivalente ao H+. Ou seja, é estranho, cara. Bem esquisito isso. Mas esse cara aqui é o equivalente a esse, ok? Certo. Senão não teria dissociação, beleza? Porque não teria como ter esse elemento, ter essa molécula aqui e ter essa junto, entende? Uhum. Então, o fato é esse, pelo menos me parece que é isso. Beleza? Beleza. Então, essa é a consideração que nós vamos fazer. Agora, de novo, né? A solução aqui tem uma concentração de 0,5 mol por litro desse ácido, é o que está sendo citado aqui, né? E utilizando isso no nosso caso, né? Ele citou também que nós temos 30% de concentração. Então, a gente vai encontrar agora o que seria a concentração ionizada. Sim. E como você deve imaginar, é simplesmente pegar 30% Certo. do que a gente tem ali. Aí eu posso fazer. Era 0,5 ali o negócio de mol, não era? Exatamente. 0,5 vezes 30%.
Aí Exatamente. 0,03, né? Pode ser 0,13, né? Se você fizer essa multiplicação, você sabe que 5 vezes 3 é 15, mas como está depois da vírgula, vai ficar 0,15. 0,15. Isso. Beleza. Então a concentração ionizada está aí. Agora, a concentração, veja, né? Ele pede a concentração desse cara aqui, né? Então, a concentração desse cara, né? Cadê as minhas coisinhas, né? Como eu falei para você, né? A concentração desse cara, ele tá na nosso processo de ionização aqui, ele está associado com a primeira ionização, beleza? Então, vai ser baseado, apesar de eu ter pintado o último lá, a gente vai se basear logo na primeira, até porque é mais fácil, né? Nós vamos encontrar esse H+, baseado na primeira ionização, beleza? Vai ser isso aí. Agora, como é que a gente vai fazer esse negócio aqui? Bem, de novo, né? Aquela velha história que eu estava te contando. Como a gente tem um mol, ou melhor, nós temos desse cara aqui, não sei, é meio mol, mas nós temos dele, né? Uma molécula desse cara. Vira um desse, né? Vira um desse e um desse aqui no caso. É um para todo mundo aqui, né? Uhum. Então, na prática, se eu tenho então 0,5 mol por litro dessa molécula, a hora que eu dissocio, vou ter 0,5 mol por litro dessa e 0,5 mol por litro dessa, tá bom? Certo. Então, eu acho que você já sabe a resposta. É tanto para o H3O+, E para o H3O+, outro vai ser a mesma quantidade de mol por litro. isso, exatamente, quanto para o outro, né? Então, Vai ser tipo, a na mesma. prática, assim, eu não precisava ter feito eu não sei como é que chama. Sabe, que você foi abrindo Assim, o balanceamento, o balanceamento. a equação Era de dissociação. isso. É, de certa forma não, né? Era mais Mas, para entender, assim, para onde que ia ir. oi? Não escutei o que você falou. Era mais para entender que fez, assim, Sim, sim, exatamente. De novo, né? Porque eu olhei para aquela molécula e pensei, pô, mas isso não vai aparecer no final. Então eu acho que ele tá citando que aquilo é o H+. Eu quis te mostrar de onde vinha, né? Mas é isso aí. Essa aqui parece um pouco mais fácil, tá? Será que você conseguiria começá-la, cara? Eu quero que você tente, tá bom? Tá, Eu vou te mandar tudo que a gente fez até agora, né? certo. Porque essa questão, ela é bem parecida com as outras, né? Envolve as mesmas fórmulas e tudo mais. Então, você pode dar uma olhada no que a gente fez e tentar começar, tá bom? Deixa eu te enviar aqui. Tá no WhatsApp já, tá na mão. Então, normalmente quando eu peço esse tipo de coisa para meus alunos, eu não gosto que você fique perguntando, professor, é isso, é aquilo, né? Uhum. Mas as formas que você precisa, eu já vou deixar aqui, né? Ele está falando de concentração, então você sabe que concentração é número de mols por volume, mas ele está pedindo concentração de massa, concentração em gramas por litro, né? A concentração em gramas por litro, ela, como dá para se entender, tem a ver com massa, né? Então, uma forma bem rápida de encontrar ela é a concentração normal de mols por litro vezes a massa molar, beleza? Certo. Então, a dica tá aí. Então, quando você fizer aí, eu quero que você me envie uma foto como se você estivesse fazendo para a prova, beleza? Tá bom. Então tá Então, bom, aqui, eu ó. aguardo. Diga. Aqui, pelo que eu li, então vai ter que fazer o 0,1. Aí eu boto na. Bem, faça aí. Como eu falei para você, eu disse que eu não ia ajudar, certo? Então faça com a confiança que você faria na prova. Depois eu corrijo se estiver errado, tá?
Ó, fiz. Vou te mandar a foto. Show, manda aí. Ixi, eu mandei ela Não tem problema não, Júlio. aqui, sem querer. Então, você fez a multiplicaçãozinha, encontrou 10,6 gramas por litro, isso é a concentração de massa já. Maravilha. Fácil, né? Tranquilo, essa daí. Tranquilox, beleza, show de bola. Só aplicar a fórmula mesmo. Só jogar na forma, nada além disso. Uhum. As 5 aqui. Considere uma solução de glicose dissolvida em água, concentração comum, 360 gramas por litro. Considere. Calcule. Sua concentração em mol por. Pô, de novo, né, mano? Só jogar nessas formulinhas aí de boa. Acontece que dessa vez ele deu a concentração comum, né? Ou seja, a concentração envolvendo a massa. Então, o único serviço que a gente tem que ter aqui é manipular as equações, né? Se ele quer a equação de concentração em mol por litro, a gente só precisa usar as coisas que a gente tem. Então, eu vou te mostrar um jeito de fazer, caso você não consiga decorar para a prova. Tá. Tem que entender as unidades. Então, você vai mexer com as unidades. Quais são os caras importantes aqui para nós, né? Nós temos a concentração normal, que ela tem a unidade de mol por litro. Outro cara importante para nós é a concentração que ele chamou de comum aqui, que é a concentração em grama por litro. E, obviamente, né, a unidade é grama por litro. E os outros caras, né? A massa tem unidade de grama, né, na química. Uhum. O N tem unidade de mol. E mais nós temos a massa molar. A massa molar é grama por mol. Então, cara, tu vai querer manipular os termos para que eles cheguem naquilo que você quer. Bem, você quer, ele está pedindo aqui, pelo menos no problema A, né? A concentração em mol por litro. Então ele quer o C. Eu preciso manipular esses caras, em especial esses aqui, né? São as informações que o enunciado deu, basicamente. Ele também deu isso, né? Mas de alguma forma que eu consiga obter, né, esse cara. Então, por Certo. exemplo, ele me deu esse negócio comum aqui, né? Que é esse cara. Que eu já sei que é grama por litro. Então eu vou colocar aqui grama por litro, entendeu? Aham. Só que eu tenho que multiplicar uma outra coisa, que eu vou chamar de X por enquanto, porque eu não sei quem é, para que a unidade desse cara vire mol por litro, certo? Certo. Então eu tenho que multiplicar uma coisa que mate esse grama e faça ele virar mol, né? Ou seja, em outras palavras, esse X tem que ser alguma coisa que tenha grama embaixo e mol em cima, né? Para que, por matemática básica, cancele o grama e fique mol, né? Então, em outras palavras, aqui, deixa esse X vermelho, vai ter que ser mol em cima, porque eu quero que sobre mol em cima, e grama embaixo, porque eu quero que corte para não aparecer grama aqui. Beleza? Beleza. Pegou a ideia? Então, muito bem. Só que quando a gente olha para as nossas fórmulas, não tem nenhuma que. Ah, tem, né? Tem sim. A massa molar, certo? Tem a ver com grau, com grama e mol. Beleza? Só que, claro, a massa molar tá grama por mol. Aqui nós temos mol por grama. Mas ela tá invertida. Mas é massa molar, só que invertida. Então, é só eu pôr a massa molar dividindo. Então aqui vai ser a concentração de grama por mol, né? A concentração comum, como o teu enunciado citou.
dividido pela massa molar. Só isso. Pegou a ideia? Porque quando eu divido uma coisa, eu inverto ela, né? Certo. Entendeu? Então, se eu estivesse multiplicando pela massa molar, estaria aqui grama por mol. Mas como eu estou dividindo, ficou invertido. É só Aham. você lembrar daquela regra de divisão de frações, né? Quando eu tenho uma divisão de frações, a gente inverte a de baixo, né? A Aham. gente aprende quando é bem criança. É nessa situação aqui. A da matemática. Não vai ficar D sobre C? Multiplicou invertido? Lembra dessa regra lá da matemática? E aí joga os dois pro lado. Isso. Multiplica. Então, como aqui embaixo você teria grama por mol, que é a unidade da massa molar, a hora que eu passo para frente, fica mol por grama, fica invertido. Então é o que a gente quer, beleza? Matematiquinha básica aqui, mas só para tu ficar esperto. Então agora é só pegar essas informações, porque o enunciado deu todas, se eu não me engano. Opa, ele não deu a quem é a tal da glicose, né? Mas a gente poderia pegar esse dado, né, de quem é a glicose na internet, porque eu particularmente também não lembro exatamente qual que é a fórmula da glicose. Mas dando uma olhadela aqui, a glicose, ela é C6H12O6. É, isso aí é indecorável. Indecorável, claro, são tantas, né? É, então, eu não Mas tenho eu como. acho que a ideia do teu professor era tu pegar isso no livro, Sim, alguma coisa sim. assim. Bem, uma coisa que eu não te cobrei ainda hoje é encontrar a massa molar de uma molécula. Então, pegue a sua tabela periódica aí, se precisar, e me diga quem que é a massa molar desse cara aqui, tá bom? Tá. Sabe fazer isso, né? Sei, sei. Então, beleza. Quando achar, me fala. Calma, é pra achar o quê? É pra achar. A massa molar, só quero a massa molar por enquanto, tá? A molécula de glicose que eu escrevi aí. Tá. Achar uma foto boa aqui. Tá, então tem 6 átomos de carbono. O carbono é doze gramas de mol. O hidrogênio, repete quantas vezes? É 12? Repete 12 vezes ele. Então é um vezes 12, né? Porque o hidrogênio é 1. E o oxigênio repete 6, então é 16 vezes 6. Beleza, agora faz a conta aí e me diz quanto é que dá isso. Tá, 6 vezes 12, 6 vezes 12, 60, 66, 72. Aí 12, né? 12 vezes 1. E 16 vezes 6. 6 vezes 10, 60. 60. Mais 36. 96. Ah, é? Acho que é. Então, Bem, eu tinha achado 180. não, 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 que eu tô fazendo a conta aqui do. Ah, tá, o 16 vezes 6 foi. Ah, tá, beleza, beleza. Aí 72 Agora mais somando tudo, né, vai dar 180. 5 dá 180, é isso. Beleza. Ah, então tá bom. Entendido isso, né, nós já sabemos então quem é a massa molar, então vai ficar agora esse número que você acabou de calcular, 180, e em cima vai ficar a concentração já, né, que ele deu. Então é só o 360. Então, a gente sabe que 360 dividido por 180 é 2. 2 2, estávamos falando de concentração, então mol por litro. mol por litro. Muito bem. Então, tá Isso aí. foi a letra A. Essa foi a letra A, exatamente. Agora o título em porcentagem em massa. Bem, como é que a gente faz isso, né? Título. A gente tem que pegar a, a concentração comum, Que é 100%. E aí, e dividir pela massa da solução. 180, né? Ou Não, não? 1 litro. 1 litro, ah, tá. Porque nós estamos falando de litro aqui, né?
Então, Certo. vai ser simplesmente isso, vai ser a massa do soluto, a gente fala, dividido pela massa da solução. Nós estamos dissolvendo em 1 litro. Então vai ficar 360 gramas, dividido por 1 litro, que tem 1.000 gramas, basicamente. 1 litro é 1.000 gramas. 1 litro e 1 quilo é a mesma coisa. Só que 1 litro é uma unidade de tamanho, enquanto quilo é unidade de massa. E agora sim é aquilo que você falou, multiplicar por 100%. Então isso aqui vai dar 36%, beleza? Calma, então, eu já não entendi esse 1.000 que você botou. Porque a gente está falando de por litro, por litro, por litro. Ah, por litro. Ah, tá. Então, como é por litro, né? 1 litro é 1.000 gramas. 1 litro é 1.000, entendi. Exatamente. Beleza? Show de bola. Então agora vamos para a próxima. Essa aqui já é questão de vestibular. Hum, esse enunciado aqui, apesar de parecer um pouco mais tenso, porque ele está falando um monte de besteira ali, deixa eu já abrir outra. Na realidade, ele continua sendo as mesmas coisas que nós estávamos calculando, tá bom? Com as mesmas fórmulas, mesmo tudo. Então eu acho que você consegue resolver sozinho, tá? Tá, Portanto, eu vou deixar você fazendo, porque eu preciso ir no banheiro. Mas tranquilo. você já sabe, você está procurando foco naquilo que você está procurando. A massa. A massa normal. E eu te mostrei 1 milhão de equações que envolvem massa, né? Então Sim, dá uma olhada nelas aí e tenta chegar na resposta. Já volto. perfeito. Tá. Concentração. Volume. Sete. Vezes 100. Massa.
Então, meu querido, conseguiu achar a resposta? Finalizando aqui ainda. Beleza, sem pressa. Pronto. Aí, pronto. Vou te mandar a foto aqui. Beleza. Deixa eu ver se tem. Ixi, acho que eu errei aqui, hein? Ah, não. Hum. Não, mentira. É só aproximar, né? Eu acho. Sim, uma aproximação, claro. Dar exato é muito raro. Então, deixa eu botar aqui. Deixa eu botar a foto aqui. Ó, mandei. Vamos ver. Muito bem. 114,8, que é próximo da resposta C, né? Isso aí. Isso. Também foi o que eu cheguei. Também cheguei em exatamente 114,8, viu? Você já tá conseguindo fazer as contas sozinho. Ótimo. Ela parece até um de física mesmo, que você tem que. E manipulando as equações, exatamente. Maravilha, cara. Pô, Hein? essa aula está muito boa. Sabe se. É porque assim, eu fiquei com um pouquinho de dificuldade, é porque eu sou. Enfim, nessa fórmula aqui de achar massa, sabe? O que que tem? E aí a massa é igual ao número de mols, Peso da massa molar. é a massa molar, é porque aí fica com dois M's iguais. Será que tem um jeito de escrever assim? Sim, eu particularmente aqui nas minhas estou fazendo o tempo todo um M maiúsculo, né? Ah, o M Massa maiúsculo. molar a gente sempre usa M maiúsculo. Então, a massa molar, tá. Entendi. É Bom, isso aí. talvez eu me confundi. Vamos ver a próxima. Questão 7. Muito bem. Então, de novo, aí tem toda uma enrolation, mas na prática é só fazer essas continhas aí de massa molar e coisa do tipo. Vamos entender o que está rolando aqui. Álcool etílico, água, agentes. Para que atue como antisséptico, álcool em gel deve apresentar uma concentração de álcool etílico, blá blá blá, 70%. Mol por. Bem, o que significa esse 70% M por M, né? Que em 100 gramas de solução, 70 gramas vão ser álcool etílico, beleza? 70% é isso. E nem quando tem lá a cerveja lá, que é 15% álcool. Então, porque Uhum. 15% é álcool, né? O resto é água, sei lá, coisa de cerveja. Muito bem. Então, a questão aqui, como você deve imaginar, né? Já que ele quer blá blá blá, a concentração, né? Ele quer saber a concentração. Então, a gente já sabe que concentração, entre várias fórmulas, talvez a mais interessante aqui, é o número de mols por volume, certo? Então, a gente precisa encontrar tanto o volume quanto o número de mols, porque a gente não tem nenhum deles. A gente tem informação suficiente para encontrar isso. Por exemplo, para encontrar o número de mols, nós temos que primeiro calcular a massa molar dessa equação aqui.
que não é difícil, né? De novo, é só olhar lá na tabela. Então vai ser. Ó, tô chamando de emissão, massa molar, tá vendo? Aham. Como nós temos 2 carbonos, 2 vezes 12. Se- ah, o carbono é 12, né? Deu um branco aqui. Temos 6 hidrogênios, 6 vezes um. E temos um oxigênio, 16. 16, isso. Somando tudo isso vai dar 46 gramas por mol, beleza? Beleza. Então a gente já entendeu que a massa de álcool etílico aqui é 70 gramas, né? Pelo menos se a gente pensar que em 100 gramas vai ter 70 gramas de álcool etílico, né? Já que é 70%, certo? Então se a gente estiver trabalhando com 100 gramas, se estivéssemos, né, trabalhando com 100 gramas dessa solução aqui, 70 seriam álcool, ok? Ok. Agora, claro, a gente tem que achar exatamente os valores, mas a princípio você tem que ter isso em mente. Então, sabendo isso, né, vamos deixar esse resultado aqui em stand-by, vamos falar um pouco do volume aqui. Volume, em qualquer lugar, na física, na química, que seja, é massa dividido por densidade, ok? Uhum. Normalmente a gente aprende densidade igual a massa dividido por volume, mas aqui eu só rearranjei a fórmula. A massa, né, se a gente estiver pensando em 100 gramas, seria 100 gramas, né, como eu estava citando anteriormente. É só uma suposição, né? Se a gente tivesse 100 gramas de solução, 70 gramas seriam álcool. Mas ele deu uma informação interessante pra gente aqui, ó. Ele deu a densidade, 0,789. Beleza? Beleza. Então eu já vou colocar essa densidade aqui embaixo. 0,789, que é praticamente 0,8, né? Veja, 0,789, olha a unidade, gramas por mililitro, né? Ah, então vai ter que subir uma, né? Por conta que. Ou não? A ideia é que, como é gramas por mililitro, eu vou colocar aqui 100 gramas. 100 gramas. Porque daí, se eu coloco 100 gramas aqui, né? 100 gramas. Aqui, gramas por mililitro. Eu vou ter exatamente a quantidade de volume em 100 gramas. Aham. Que vai ser 126 por 74. No caso, como é mililitro aqui, sobra a unidade de mililitro também, né? Certo. E a gente sabe que mililitro, né? É um litro dividido por 1000. Então, se eu pegar esse negócio e dividir por 1000, eu vou ter a resposta em litros. Beleza? Beleza. Então, já temos o volume. Ou seja, já temos uma parte aqui. Agora nós precisamos encontrar o N. Então, N de novo, né? Já usamos essa forma 1000 vezes. Massa dividido por massa molar. Vou celular. Bem, lembra que eu estava falando que é 100 gramas aqui? E eu falei que se fosse 100 gramas, 70 gramas seria de álcool? Certo. Então, como eu estou querendo encontrar a quantidade de mols de álcool etílico, eu já sei que nessa situação que eu supus 100 gramas, e até cheguei nessa resposta para volume, eu vou ter 70 gramas de álcool etílico. Ok? Uhum. Enquanto a massa molar é aquela que a gente calculou lá em cima, 46. Beleza? Então, veja, em nenhum momento ele falou, ó, você vai trabalhar com 100 gramas de solução. Ele não falou. Mas eu usei essa suposição de 100 gramas para colocar os valores no meu problema. Porque na prática, eu posso fazer isso. Nada Hum. me impede, porque tudo aqui é proporção, entendeu? Tudo é proporção na química. Então eu sempre posso fazer esse tipo de suposição. A menos que ele diga a quantidade específica que tem, né? Aqui eu supus. Então, nós já temos esses dois valores. Até porque, o que é concentração, né, meu cara? Concentração é algo que independe da quantidade que você tem, né? Concentração você vai fazer um suco, por exemplo, né? Você coloca lá a água e o açúcar e o tangue, por exemplo. Você fazer 1 litro ou fazer 10 litros, você quer manter a mesma concentração para ter o mesmo gosto. Entende o que eu estou dizendo? Entendo. Então, se você, né, regra de 3, se você coloca 2 colheres de açúcar em 4 litros, se você fazer 8 litros, você vai colocar o dobro de colher de açúcar, porque é o dobro de líquido que você colocou, não é mesmo? A ideia é essa. Então vai ficar 0,12674 e pronto, né? Fazendo essa divisão aqui vai dar a resposta, né? Que é mais ou menos 12 aqui.
mol por litro. Que é a resposta, né? Essa daí eu achei mais confusa, que acho que teve que... Fazer Ai, a suposição, mas não tem segredo. Falou isso aqui, cara, falou de fazer suposição, beleza? aham, Que ele não está dizendo a quantidade de volume em nenhum lugar. certo. Se você achou confuso, eu recomendo que você tente refazer depois, beleza? Pode deixar. Então tá bom. Na realidade, eu recomendo que você tente refazer tudo que fizemos, né? Porque quando Claro. eu faço aqui é muito óbvio, né? Afinal de Sim, contas, alguém que sabe, né? Sempre indo pelo caminho certo. Às vezes a gente exato. vai fazer, usa equações certas, usa os dados certos, mas tá pegando o caminho que não vai levar para a resposta, né? E aí acho que essa lista também vai ser... Eu acho que vai ser nesse caminho também, né? Usando essas fórmulas, não vai ter nada... Acho que não Parece vai que ter... todo o resto dela será isso, só vai complicar um pouco para obter Perfeito. talvez uma massa molecular ou alguma coisa assim. Beleza?